Tudo sobre a vitória do Inter, tudo sobre a vitória do Grêmio agora no nosso Donos da Bola RS, entrando no ar na Band TV para todo o Rio Grande do Sul e, é claro, a já tradicional live no YouTube. Vamos começar apresentando a você a live do YouTube, a pesquisa enquete de hoje, convidando todo mundo para participar e para votar conosco. Pode colocar no ar aí. O Inter no Campeonato Brasileiro vai acontecer, ainda briga pelo título. Enquete feita por Fabiano Baldasso, né? O G4 está, digamos, de bom tamanho. Libertadores é obrigação. O importante era não cair, eram os famosos 45 pontinhos. Vote lá conosco. Mas a gente começa, César Cidade Dias, com a retumbante vitória de Renato Portaluppi. Grêmio 2, Vasco 1. Eu quero te ouvir, César. Meneghetti, tivemos na tarde de ontem, na Arena do Grêmio, uma tarde especialíssima com uma relação única que existe entre Renato, clube e torcida. O Grêmio fez uma vitória que encheu o sorriso do gremista. O gremista saiu feliz da Arena, uma vitória de virada. O presidente, inclusive, falou a única virada no campeonato. Isso passa obrigatoriamente por essa grande sinergia, essa força entre Renato Portaluppi e o Grêmio. O Grêmio fez vitória, o Grêmio encaminhou a volta em um jogo que parecia preocupante. Aquele início de jogo foi uma coisa curiosa. O Grêmio sai perdendo, depois faz esse gol aí, que a gente não sabe o que o goleiro fez. O fato é que Renato tem uma relação diferente e que o Grêmio venceu. É evidente, Meneghetti, se nós começarmos a tentar entender um pouco mais sobre esse ambiente do Grêmio, nós vamos quebrar a cabeça aqui. O que acontece com esse ambiente do Grêmio que ele muda completamente a partir da chegada do Renato? Como que o Renato conseguiu fazer o Edilson entrar em forma em 4 dias? Como que o Renato conseguiu fazer esse grupo ser tão vibrante em tão pouco tempo? Essa é uma situação que nós precisamos conversar. Mas aqui fica, antes de qualquer coisa, Renato e Grêmio, eles têm aquela frase, Renato é treinador do Grêmio, é das melhores frases que a gente ouve. O Grêmio realmente é um clube treinado por Renato Portaluppi. Essa frase é minha, não vai te apoderar dela sim, tem royalties. Não... A profissão do Renato na carteira CLT está escrito treinador do Grêmio. Não sei se tu notou. Treinador do Grêmio. Eu não sei se tu notou, mas eu não tenho vergonha de te elogiar nesse programa. Não, tu tem, ultimamente tu tem, tu tá meio maguari comigo. Vai lá, Ribeiro, quero te ouvir. Olha, sabe que eu amo César Cidade Dias. Imagina. Eu percebi. E eu tenho dificuldade de contrariá-lo, entendeu? Mas assim, não é nem contrariar. O que tu disse é uma grande verdade. Só que, pô, é brabo dizer isso, mas é verdade. Ninguém tá falando da vitória do Grêmio, né? A vitória não foi do Grêmio. A vitória foi de Renato. Só para saber, eu tô falando da vitória do Grêmio. Não, mas... Eu tô feliz com a vitória do Grêmio. O carimbo é que a vitória é de Renato. E ele tem esse tamanho. Gente, assim, nós temos que admitir, você pode gostar mais ou menos do Renato, mas a gente tem que admitir que o homem é muito forte. Ele tem uma estrela. Cara, o que aconteceu ontem, o Grêmio assim, tomou 5 minutos de um chocolate assustador, tá? Mas aí acontece, cara, os planetas orbitados, né? Sabe que tá tudo, quando o Renato nasceu, Júpiter, Saturno, tava tudo assim na mesma órbita, assim, o cara é iluminado. Aí Campaz, que conseguiu ser, olha o carimbo como é que é, o Campaz estava, coitado, saído, abraçado, esgoelado, e o torcedor não poupou, o torcedor foi cruel, vaiou até ele sendo carregado para fora de campo. É o carimbo. Pois a lesão de Campaz, a entrada de Zico, que ele jogou ontem como Zico, foi um Tassiano Ronaldo. Tassiano Ronaldo. Ontem ele foi demais. Isso quer não dizer. Estava adorando o teu comentário, Ribeiro. Mas é que isso Os outros gostariam de participar do programa, Ribeiro. Se puder concluir, que eu quero ouvir o Diogo e o Baldasso. Vai acabar. Vocês estão numa dobradinha, vocês dois aí, que não tá bacana. Eu acho que a geral do Grêmio... eu queria que tu terminasse o teu comentário. Enfim. Tá longo? Desculpa. Então, a estrela do cara é muito forte. E a única coisa que muda, e aí a minha contrariedade, é que o Grêmio iria classificar igual com o Roger. Só que o Grêmio vai classificar em paz. Essa é a diferença. Me lembrou JB, porque tu falou do Renato, do Grêmio, do Campaz, comparou o Tassiano com o Zico. É a cadeira do JB. Diogo Rossi, venha. Tudo bem, Meneghetti? Olha, eu acho que a primeira coisa que o Ribeiro se equivoca um pouquinho só.
quando ele fala que a vitória era do Renato, ele esquece que o Renato é o Grêmio, né? Então a vitória automaticamente também foi do Grêmio quando o Renato venceu, porque eles são a mesma coisa. E eu tenho um pouco da resposta da pergunta que o César fez aí no início do programa sobre por que o Edilson correu, por que os jogadores pareciam mais empenhados. É que não tinha mais ambiente. E não era Roger e jogadores, era ambiente dos jogadores com o todo. Nem o Roger mais conseguiria tirar da torcida um pouco mais de envolvimento com a Série B do Campeonato Brasileiro. O detalhe é, quando a direção, na semana passada, disse por meio do presidente que não dava para o técnico chegar vaiado, nem os jogadores, estava claro. E eu tenho um pouco de dúvida, viu, Ribeiro? Se com o Roger, o Grêmio ia conseguir subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Baldasso. 2 dias antes da saída do Roger e da vinda do Renato, eu disse nesse programa aqui que o presidente do Grêmio era omisso. E aqui tem que fazer o elogio. Porque o presidente do Grêmio, na sua saída, no apagar das luzes da sua gestão, que foi gigante no Grêmio, em tamanho pelo menos, ele fez uma jogada de mestre. Mexer no ambiente da forma que ele mexeu, como ele mexeu, garantiu o Grêmio de volta à Série A. Pobre daquele que analisa futebol achando que o futebol é aquilo que acontece dentro das 4 linhas. Nós não citamos nada até agora no programa sobre o que aconteceu dentro das 4 linhas no que diz respeito às questões técnicas e táticas. Porque não foi isso que aconteceu no jogo do Grêmio. Não foi isso. O Edilson ser o dobro do que ele vinha sendo, não foi por um avanço tecnológico da medicina que o tornou um jogador pronto para jogar bola que ele não estava antes. Não foi. É o Renato. Não fosse o Renato, e por isso que eu não tenho convicção que subiria com o Roger, não fosse o Renato, não teria 50 mil pessoas na arena, teria 20. Não fosse o Renato, o time não teria jogado com a vontade que jogou. Não fosse o Renato, todo esse ambiente que foi ao avesso para o lado positivo depois que saiu o Roger, não teria acontecido. Jogada de mestre do presidente Romildo Bolzan. Romildo Bolzan trouxe uma solução para o ambiente, que era o grande problema. Pouco futebol, o Grêmio continua tendo. O Grêmio não fez uma grande partida. O time do Grêmio é ruim, só que é um ruim com o Renato. Eu não tenho nenhuma convicção mais de que o Grêmio subiria com o Roger, aquilo que eu tinha até a semana passada. Não, o Grêmio ia subir com o Roger, com o Vojvoda, com o Celso Rotti. Não tenho mais nenhuma convicção. E mais do que isso, eu tenho a impressão de que o Grêmio com o Roger, e naquele ambiente de futebol, com o Denis Abraão, com o Sérgio Vasquez, iria patinar até a última rodada. Com alguma perspectiva de subir, sim. Talvez até com maiores chances de subir do que de permanecer na segunda divisão. Mas agora nós temos a certeza que o Grêmio vai subir. Com o Renato, o Grêmio foi competitivo. O Grêmio brigou, o Grêmio lutou, o Grêmio marcou. O Grêmio não foi mais organizado. Mas o Grêmio era um time que se entregou fisicamente. E vejam como é difícil, e vejam como é ruim esse time do Grêmio, montado por esta direção e por aqueles que acabaram de sair, como o Denis e o Serginho Vasquez, como é ruim que mesmo com todo este envolvimento, com toda esta pegada, o Breno fez 2 milagres, 2 defesas que ele não fazia há um bom tempo e ainda teve bola na trave em cobrança no finalzinho do primeiro tempo de falta do Nenê. Mesmo assim, o Grêmio suou para ganhar do Vasco. Mas que Grêmio, César, esse com a cara do Renato. Um Grêmio que se entregou, que marcou, com o Edilson jogando os 90 minutos. O Diego Souza participou um pouco menos, com o Renato estratégico, colocando no segundo tempo o Lucas Leiva e o Thiago Santos. Como é que vai vaiar? Como é que vai vaiar os 23? Ele coloca os 2. O Renato é estratégico, ele conhece o ambiente, ele conhece o clube, ele conhece a torcida e ele conhece o vestiário. Mas aí nós temos que entrar nas questões do jogo. E eu acho que o que o Renato fez, claro que com o apoio da torcida, é óbvio, ele correu riscos demasiados, porque... Claro, ao colocar... Porque o time do Grêmio ele vai correr isso em tudo que é jogo. Eu sei, mas daquela hora do jogo, era 20 e poucos minutos do segundo tempo. 23. Ele abdicou, ele resolveu administrar o resultado cedo demais, foi perigosíssimo o que ele fez. Eu não acho que ele administrou ali, e aí entra, nós precisamos ver esse jogo e ver a primeira manifestação do Renato, nas ações do Renato, com uma forma que ele vai trabalhar. Vocês se deram conta como o Grêmio terminou o jogo ontem? O Grêmio termina Breno no gol e Biel. Olha os outros. Edilson, Jeromel, Bruno, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Leiva, Lucas Silva e Vijaçante, Elkson. Mas eu falei aqui, o Renato... Ele tá dizendo, e aí volta para a coletiva e ele diz o seguinte,
Agora é a hora de quem tem experiência. Claro. O que acontece? Tu vai perder o jogo em casa, faltando 10 minutos, com 4 caras na frente da área, como ele botou ontem? Tu vai perder? Aí entra a velha conversa. Precisamos de resultado. O Grêmio precisava ganhar o jogo. Eu sei disso. Só que foi cedo às vezes, demais. A frase César. que eu faço, tá? A frase que eu faço para esse momento é: não interessa como, Claro. interessa quanto. Ontem foi 2-1. Diogo. Contra o Cruzeiro, o Grêmio jogou bem, o Grêmio Jogou bem. produziu e o Grêmio empatou. Vou dizer uma coisa para vocês. Se o Renato ficar... essa leitura do César é importante e ela tem que ser feita. O Renato ia se abraçar nos tio. É com os titio, cascudo, que ele ia subir. E vou dizer mais. Se o Renato for o técnico do Grêmio para começar o ano que vem, ficam todos. Pra mim, Pode, não, sim. pode anotar aí. Isso é uma Pode anotar aí. outra Para mim, conversa. Mas o Renato faz uma coisa, está cada Ribeiro. vez mais claro. Não, mas o Diogo. Renato faz uma coisa importante que só ele tem a capacidade de fazer, que é escancarar algumas realidades. Quando ele coloca esses jogadores, eu concordo contigo que ele coloca para fechar a casinha ali, para não tomar mais gol, ele também escancara que o grupo é fraco e não tem opções necessárias. Porque o Lucas Leiva, por exemplo, entra mais à frente, quase como um armador. E o Grêmio não tem uma opção para substituir na direita, e o Lucas Silva de Lucas ponta Silva direita. Só que aí que tá, eu não acho que tenha sido... Mas ele dá a letra na coletiva, né? Tá, mas eu não acho- tinha outras opções, Tá. por isso que eu fiz isso. Mas eu acho que é uma forma dele compensar isso. Pra mim, ele colocou Mas os quem, que dele ele, pra mas jogar. quem que ele ia colocar? Mas dá ele não tá conta. olhando pra 23, Diogo. Não, mas ele tá deixando o recado. Não tá olhando pra 23. Aí Não, tá, eu acho que ele deixa aí também. tá, pega quem tava no banco, tu vai ver que quem tava no banco não eram os dele. Tudo bem, mas não tinha Aquele- outras o opções. Lucas Quem? Silva foi ele que indicou, o Thiago Santos foi ele que indicou. eu Mas não é que resolveu o problema que tem agora. Mas, Ele claro, tem um mas problema quem pra ele ia resolver. botar que não fossem esses? Não, Não, tinha tudo bem, outros. mas eu acho que ele não tá fazendo isso pra mostrar que não tem opções, que o Grêmio tem que não, contratar. não ia botar. Quando o Tassiano pede para sair... É porque ele tem um problema no pé direito, né? Sim, ele pede para sair. Tá? Claro. E a torcida demorou um pouco para entender. Quando o Tassiano sai, a torcida fica... Muita ironia, né? O que houve? O que houve? E as pessoas demoraram para entender que ele tinha pedido para sair. E assim, ó... Não tem problema dizer que tá sendo bom, Ali vai, ele tinha no banco de reserva jogadores para a função do Tassiano, né? Jovens, com característica de meio para frente, e ele opta por não colocar, porque é uma opção dele, ele tem mais confiança nos cascudos, nos caras dele, e é isso que ele vai fazer. Para mim ficou assim, ó, tá cada vez mais claro, senhor Leonardo Meneghetti Pinto da Silva, tá? Que o Renato veio para fazer 10 jogos Tá, e esse ó, debate nós vamos ter tempo pra fazer. Eu só queria- Nós vamos ter tempo pra só fazer o dentro futuro. disso, pra mim tem uma substituição que define que os dele vão jogar. Quando tira o Guilherme, extrema, e ele bota o Lucas Silva, não é opção tática. Porque é opção tática se tu joga o Lucas Silva pra linha defensiva. Mas quem ele colocaria? Essa é a minha dúvida. O Janderson. Não, tá machucado, não joga mais no ano. Não, o Janderson Nem tá no fora. banco tá. Silva. Tá, mas bota qualquer um. Quem? que O tá fora Gabriel extrema. Silva? Tá, vocês têm que entender, vem cá. Não, o Gabriel Silva, Todos nós por quê? aqui conhecemos o Renato. Você sabe muito bem por que o Renato Janderson começou o machucou. seu... Você sabe muito bem por que o Renato começou o seu processo com o time do Roger. Você sabe muito bem por quê, né? que time treinado, tá treinado. Não. Pra mostrar que ele pode mais com o Para time. mostrar que ele sabe fazer mais com o time do Roger do que o Roger. Tá, ele isso. mostrou, tá? Ele É mostrou. isso, né? Quer saber? Mostrou. Ele mostrou. Não. É óbvio que mostrou. Tá, mas ele tem um pouco- Quando o Campaz sai, já não é mais mas jogador. Sim, mas o Campas saiu não foi porque o Renato quis, né? Estrela. É, mas né? aí são Não, coisas que a gente não, não para aí. saberia, Não. né? Então, assim, o Renato está sendo o Renato da cabeça aos pés. O Renato que põe o Lucas Silva, o Thiago Santos, o Renato está sendo o Renato que sempre foi. Ô, Dávila, vamos colocar então o protagonista para falar, o Renato, o técnico gremista. Porque nos cálculos dele, Meneghetti, boa tarde a todos, já não é mais uma mão cheia, tá? Faltam 4 vitórias. É o cálculo que o Renato faz para a confirmação do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. É o pacto que ele tem com os jogadores no vestiário. E essas 4 vitórias se devem à virada sobre o Vasco da Gama e à satisfação que o Renato colheu de estrear ou reestrear na beira do gramado. Com o resultado, ele fez essa avaliação aí. Aproveitei o entrosamento da equipe que vinha jogando, fiz alguns ajustes durante a semana, que eu estava observando e que eu achava que o Grêmio estava precisando, mas acima de tudo a entrega, a dedicação. E isso sobrou hoje para eles. Eu acompanhei praticamente todos os jogos do Grêmio na segunda e, no meu entender, foi a melhor atuação do Grêmio. É óbvio que nós procuramos, de todas as formas, não deixar nosso adversário jogar. Tomamos um gol logo no início e jogamos.
marcamos, evitamos do adversário crescer na partida e com a bola nós tínhamos que jogar. Personalidade, confiança. E isso, acredito que os jogadores tiveram de sobra hoje. Mas, acima de tudo, eu quero parabenizar o nosso torcedor. Eles foram fundamentais, foi uma energia positiva muito boa desde a minha chegada no aeroporto. Mas hoje aqui eles deram assim uma aula. Vitória importante do Internacional. Um jogo que se desenhava teoricamente fácil, mas que a gente sabia, a gente falava aqui, que não era um jogo assim tão fácil. O Cuiabá tem uma defesa que está entre as 5 menos vazadas do Campeonato Brasileiro e foi o que se viu em campo. Um Inter embalado por Pedro Henrique, por Alemão e no primeiro tempo por Alan Patrick. Conquistou 3 preciosos pontos, senhor Fabiano Baldasso. Vem para mim. Olhem para mim. Olhem os meus olhos. Leiam os meus lábios. Tá acontecendo. Cada vez mais. Tem gente dizendo, eu estou vendo gente dizendo, e vi do sábado para cá, que o Internacional teve imensas dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Cuiabá. Isso não é verdade. O Inter não teve imensas dificuldades. O Inter furou o bloqueio defensivo do Cuiabá o jogo inteiro. O jogo inteiro. Dificuldades para furar o bloqueio defensivo, minhas senhoras e meus senhores, é quando tu não consegue entrar na área e criar chance de gol. O Inter no primeiro tempo contra o Cuiabá criou 4 chances claras de gol. E aí pecou na finalização, que faz parte do processo. No segundo tempo entra um pouco de nervosismo, cai um pouco o rendimento, mas o Inter acaba resolvendo a situação. Gurizada, o jogo contra o Cuiabá se apresentou da maneira como ele se apresentaria. O Cuiabá é uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Tem uma campanha ruim porque o seu ataque é ruim. Claro que tu teria que montar um processo para suplantar, para transpor as linhas defensivas do adversário. Mas o Inter teve posse de bola, o Inter teve circulação, o Inter teve intensidade, o Inter teve triangulações, o Inter entrou na área por cima, por baixo, pelo meio, pela esquerda, pela direita, 4 chances de gol no primeiro tempo, o Inter fez tudo o que tinha que fazer. Ganhou por 1-0, teve aquele acontecimento no final do jogo, ok, o Inter fez uma boa partida contra o Cuiabá e seguiu um caminho muito positivo que sim faz a gente acreditar que possa ter algo maior na competição. O Ribeiro, tá acontecendo, Ribeiro? Cara, eu vou dizer uma coisa. E, aliás, gravei um vídeo que será postado Eu quero saber, daqui à tarde. responde a minha pergunta, Ribeiro. Tá acontecendo. O teu Depende. canal tá bombando, arrebentando a boca do balão. Parabéns, Ribeiro Neto. É Ribeiro Neto, né? O teu canal no YouTube. Parabéns. Eu tô precisando de uma forcinha. E olha que eu tô gravando vídeo. Tá bem, coisa boa. Olha aqui, ó. E eu vou dizer o seguinte. Está acontecendo, vírgula, depende. As 2 próximas rodadas dirão e responderão essa pergunta. Tá? Porque o Internacional tem 2 jogos, um bem complicadinho, tá? Que eu acho que esse contra o Atlético Goianiense é casca dura, porque o Atlético vai jogar Copa do Mundo, tá no desespero, né? Já não tem mais nada periférico, é só o brasileiro, e tá, ralado, né? Então vai jogar a Copa do Mundo. E depois, até tem 2 jogos em casa, mas eu não sei se é Santos ou Bragantino primeiro, mas enfim. Bragantino depois. Tá. Só que aí que tá, o Inter tem que fazer a parte dele, óbvio, tá? Começamos por aí. E o Palmeiras tem 2 jogos, Baldasso, casca grossa. Bota 3. Tá? Bota 3. Mas eu vou botar os 2, porque eu acho que, esse recorte, que bonito isso aí, esse recorte é que é decisivo. O Palmeiras joga o clássico contra o Santos e depois pega o Galo em BH. Perfeito. Que o Galo também está precisando dar. Mas tem o Santos é em casa. Mas o Lisca, Mas é clássico. tá. Então, esse recorte vai dar o tom do tá acontecendo ou não. É esse recorte. Não, então tá, vamos recortando então. Deixa eu te dizer o seguinte. Bota mais um jogo, bota Botafogo e Palmeiras, que é na sequência no Rio de Janeiro. Nessas 3 partidas que o Inter tem, gente, se eu não imaginar que o Inter possa vencer esses 3 jogos com o bom futebol que está jogando, isso não é ilusão. Eu não estou tentando vender um milagre. O Inter vencer os 3 próximos jogos é obrigação. Um Atlético Goianiense que está quase caindo fora e depois o Bragantino e o Santos em casa. Nesses 3 jogos que o Palmeiras tem, o Palmeiras não vai fazer 9 pontos. Eu digo com convicção para vocês aqui. Se o Inter ganhar os 3 próximos jogos, ao final desta sequência, o Inter estará a 3 ou 4 pontos do Palmeiras. E digo mais para quem estiver assistindo aí. Hoje a diferença para o Palmeiras é de 8 pontos e todo mundo pensa, tem que tirar os 8 pontos. Não, tem que tirar 6. Tem que tirar 6, porque o último jogo do campeonato é Inter e Palmeiras no Beira-Rio. Se tu tiver a 6 pontos do Palmeiras no último jogo,
eu vou fazer dois, gol. a dois. A 2 pontos no último jogo, eu vou fazer gol, se tiver 2 pontinhos. Eu faço gol no último jogo. O Meneghetti faz gol, dribla 2 e entra com bola e tudo. Todo Colorado faz gol no último jogo. Então precisa tirar 6. Tem que estar ao alcance do Palmeiras no último jogo. Não, pera só um pouquinho, mas vamos fazer uma projeção em cima disso aí que tu tá colocando e que o Ribeiro trouxe essa pauta fazendo a comparação com o Palmeiras. O Palmeiras tem o clássico com o Santos, que não vive um grande momento no campeonato. O jogo, onde é que é o jogo? No Allianz. No Allianz. Parque. Na capital. Bota o empate, torcendo um pouquinho, mas bota o empate nesse jogo. Torcendo Tirou um 2. Perdeu, Depois o Palmeiras perde para o Atlético Mineiro. Tá. Tirou 3. E o Botafogo no Rio bota outro empate. Tirou. Esse eu acho que eles ganham. Ah, no Rio, cara. O Botafogo é um adversário que gosta de se complicar contra adversários menores. No final de semana empatou com o América, né? Só que contra os grandes, especialmente pelo estilo de jogo do Luiz Botafogo Castro, faz 2 pontos e o Inter faz 9. Se acontecer isso, o Inter tá... Ai, chegou a me dar um arrepio agora. O Inter fica 1 ponto do Palmeiras se acontecer isso. 1 ponto do Palmeiras. E aí o Inter, que vai jogar no Rio, vai ganhar do Botafogo. Não sei, aí eu Não, não sei. mas aí é depois. César, depois. nós estamos no recorte. Não, Nós estamos no recorte. Sabe qual é? É maravilhoso. Então vou te dizer. O Inter ganha Não. todos os jogos, o Palmeiras faz No percentual. cálculo do Baldaço, o Palmeiras corre ser rebaixado. O Palmeiras pode ser rebaixado. Esse programa é mágico. Que nós chegamos à conclusão que o Palmeiras, que está 8 pontos na frente do segundo nesse momento no campeonato, vai fazer percentual de rebaixado. E o Internacional vai fazer 100% de aproveitamento. Não, e o pior é o seguinte, é um negócio tu sabe genial. Sabe por que eu fiz o recorte de 3 jogos do Inter? Tu sabe qual é o jogo seguinte do Inter? Flamengo no Maracanã. Esse eu não quero, esse deixa eu conversando depois. Não, mas Vamos tem só um primeiro No recorte. cálculo do Baldaço, a última rodada é o Inter com os reservas já campeão brasileiro. O Inter chega a 4 pontos, está resolvido, está de férias, está resolvido. Esse é o cálculo do Baldaço. Mas eu acho importante, eu vi o jogo do Internacional e achei o primeiro tempo do Inter o melhor momento do Inter no campeonato. Aí eu vou dizer por quê. E aí o Baldasso faz uma referência interessante. O Meneghetti, a gente estava vendo aqui os lances e lembrando dos lances enquanto o Baldasso falava. Tem 3 chances praticamente dentro da pequena área. Chances claras de gol. O Alan Patrick, aquela que ele chuta, pega mal, bate no goleiro. A outra que chuta por cima. Tem os lances da trave ali, que parte de uma... E acho, inclusive, que é pênalti no Alan Patrick, né? Para mim, aquele lance... Não, eu acho que não foi pênalti. Não foi. O Alan Patrick procura as pernas. Enfim, ali é um Inter superior. O que eu não consigo ler no Internacional ainda? A gente tem um recorte muito pequeno desse Inter superior. Nós vimos o Inter fazer jogos ruins, ganhar, é verdade, no último lance. Que time... O Ribeiro faz cria uma dúvida que esse jogo contra o Atlético Goianiense é divisor de águas. Eu acho que o É jogo divisor depois, de águas. Eu acho que é o jogo depois. Tu não pode perder para o Atlético Goianiense. Não, mas eu acho que o Inter... O campeão brasileiro não perde para o Não, Atlético tudo Goianiense. bem. Aqui eu concordo contigo, mas acho que o Inter não perde para o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense tem se mostrado um time pior com o passar do tempo, mas o grande jogo desse recorte que o Baldasso fez é o depois do Atlético Goianiense, que é o Bragantino. Não, mas imagina essa figura, que só a gente está criando figuras aqui. Claro. O Inter não perde. O Inter empata para o Atlético Goianiense lá e o Santos faz vitória em casa. O Santos o Palmeiras vira 10. Mas assim, daí, César, e aí essa figura toda eu quero continuar no o Ribeiro Mãos de Tesoura começou a sessão recortes e nós continuamos recortando aqui no programa. Tu sabe qual é o momento que o Inter muda? Tu quer entender esse bom futebol do primeiro tempo. O Mano Menezes, quando termina o jogo contra o Melgar, ele diz na coletiva, admite na coletiva, que o Internacional precisa aprender a jogar contra adversários que se fecham. Precisa aprender a não ser só um time de transição, como ser também um time propositivo. E o Mano tem, depois daquilo, 4 semanas cheias de trabalho no Beira-Rio. Nessas 4 semanas, o Diogo pode sublinhar o que eu estou dizendo. Nessas 4 semanas, o Mano Menezes trabalhou obsessivamente, exaustivamente, com recortes de formação de time, para que o Inter aprendesse a transpor sistemas defensivos fechados. E aprendeu. Deixa eu fazer um recorte legal, que o César disse que a gente está fazendo um recorte talvez pequeno, né? Mas vamos fazer um recorte maior em relação a tudo isso. Se a gente pega o Atlético Mineiro, que foi o jogo que o Inter venceu em casa 3-0, o Inter vence e o Inter só perdeu com reservas para o Fortaleza. Já faz mais de um mês que o Inter não perde. E não toma gol. O Inter não perde no Campeonato Brasileiro da Série A. Desde essa partida contra o Atlético Mineiro que venceu, aí perdeu com reservas para o Fortaleza. Acho que o recorte é bem maior de um crescimento
e eu tenho para mim que o Mano é o grande nome desse projeto todo aí que o Inter tem feito. E aí, eu também concordo contigo, é ele quem vai falar agora, Matheus Dávila. Eu não lembro a última vez que o Internacional perdeu, não lembro dos detalhes do jogo, mas já faz um mês, Meneghetti, e o momento colorado é muito bom, é muito forte, e se tá acontecendo ou não tá acontecendo, o Mano Menezes prefere colocar os pés no chão, e ele fala justamente sobre essa fase positiva que ele atravessa no Beira-Rio. Para aquela previsão meia nebulosa que eu escutei por aí quando eu cheguei, sobraram 12 rodadas. Então fizemos uma economia considerável, mas o tamanho da nossa ambição vai ser começado a medir agora. O quanto podemos entregar mais, o quanto queremos e temos condição de fazer e temos capacidade de nos superarmos para entregar mais. A gente não pode se contentar com o que a gente já conquistou. Isso aí é bom, mas esse grupo já pode mais. E estamos aqui. E para continuar aqui, para avançar mais, acho que ainda podemos, nessa temporada, ambicionarmos aquilo que é da grandeza do Internacional, aquilo que queremos todos juntos, e o que eu quero é o que o torcedor do Internacional quer, que o Internacional sempre esteja entre os primeiros, e quando você está entre os primeiros, você pode querer ser campeão. Só estando entre os primeiros, você pode querer ser campeão novamente. E é isso que nós vamos querer. Faz um grande trabalho, devolveu a grandeza e o aspecto competitivo ao time do Internacional. O presidente Marcelo deve olhar para o passado, assim, ele falou isso até antes do jogo, né, que aprendeu muitas lições, que o Inter perdeu um ano. Tudo bem, é o direito do dirigente de apostar, de inovar, mas não deu certo. Projeto com o Ramires, o próprio Aguirre chegou e o fôlego acabou rápido. Depois Medina, se o Inter tivesse ou a sequência com o Abelão, ou trazido lá atrás o Mano, talvez estivesse num outro patamar, inclusive com mais títulos na sua galeria. Então, só vale, Ribeiro Neto, dar uma olhadinha pro Pedro Henrique. Dá uma olhadinha, Pedro Henrique, pelo lado direito, mano, pelo lado direito. Começou pelo esquerdo, lá do Wanderson, quando foi pro direito, duas pifadas pro alemão e aí saiu um gol. Eu, Quer falar? se estivesse na coletiva, faria uma pergunta para o técnico Mano Menezes. Qual? Quer dizer, então, que agora ele mudou de opinião? O Inter já estaria pronto para ser campeão? Porque não estava, né? Mas o projeto de evolução é natural, né? Exatamente a resposta que ele deu. Ele disse que o Inter se habilita a ser campeão no momento que briga. Não é. Aí é que tá. Mas o que há de anormal nisso? Nenhuma. O que é? O Inter está progredindo. Eu faria uma pergunta, isso eu faria. O Inter já está pronto? Porque o Mano Menezes é outro cara que ele é muito inteligente, tá? E assim, ó, notaram que o Mano Menezes, o que ele puxa disso aí? Ele puxa dever cumprido. Porque, repare bem, quando ele fala assim, não, porque quando eu cheguei aqui e tal, então, ele fala como se o Inter estivesse comemorando uma etapa vencida. Não. Eu não vi isso aí. Eu ouvi, eu ouvi. Então, entendi assim. Ele chama pra eles, tá tudo bem, ele é assim, beleza. Quando abriu o Campeonato Brasileiro aqui, eu disse no programa, eu estou pelos 46 pontos, o Inter é um candidato ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Quem mudou essa condição foi quem? Foi tu, fui eu, foi o Mano. Então ele está assumindo isso. Ele está ressaltando as valências positivas do seu próprio trabalho. Tem um ponto desse trabalho do Mano, a gente não pode tirar isso de vista. Tem duas situações. A primeira delas, tá? O Inter hoje lamenta, porque o Inter teria sido campeão da Sul-Americana se tivesse passado por aquele jogo. Seria campeão, o Inter mais time que o São Paulo, muito mais time que o São Paulo. Começa por aí, lamenta. Hoje vocês estão falando em título brasileiro, num campeonato que tem Atlético Mineiro, num campeonato que tem Flamengo e num campeonato que tem Palmeiras. Só tá cogitando isso já dá tamanho do que o Mano tá fazendo. Do tamanho do trabalho. E algumas, é uma brincadeira que a gente tem que fazer aqui. Hoje o Inter tem um treinador que se for tomar um café no shopping não consegue tomar. O outro tomava o café, o cara perguntava se ele... Vem cá, o senhor conhece o dono aqui para saber para quem eu peço? Que ninguém conhece. Não dá, o Mano Menezes mudou o Inter de tamanho, vamos pensar. O Inter passou um ano e meio com treinadores que chegavam no Beira-Rio e perguntavam de quem que era aquela estátua que está lá no parque. Nós chegamos aqui agora, chega o antigo treinador do Internacional, passa por aqui, o Meneghel não sabe quem é. Ou seja, estamos aqui, olha, realmente, o Mano é muito forte. O problema não é eu não saber quem é ele, o problema é ele não saber quem é o Meneghel. Esse aqui é o problema, né, Cezinha? É verdade. Então, eu termino aqui e te passo a bola, com a autorização do comandante do programa, é óbvio.
óbvio, né? Essa cadeira aí, olha, eu vou te dizer um negócio. A cadeira é forte, hein? O JB deixou a cadeira... Mano Menezes, tu nem precisa se esforçar, Mano Menezes. As pessoas aqui já te tiraram qualquer responsabilidade pelo fracasso da Sul-Americana. Parabéns, Mano Menezes. Não, acho que tu tá querendo diminuir o trabalho que o Mano faz no Campeonato Não, Brasileiro vocês no estão Inter. diminuindo. Não, Eu vou tu tá te mostrar o que é diminuindo. isso. Tu tá convivendo há pouco tempo com o Ribeiro, né? tá O diminuindo. sucesso alheio incomoda o Ribeiro. Só tem O sucesso alheio incomoda o Ribeiro. Ele não consegue conviver com isso. Certamente, quando tu olha o Flamengo jogar, tu pensa assim, que time maravilhoso, que belo trabalho do Dorival. Quando o Dorival pegou o Flamengo, do Paulo Souza, ele tinha 7 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Flamengo tem a mesma coisa, ele não conseguiu fazer exatamente nada de evolução. Quando o Mano faz o Inter evoluir, tu não elogia. Não, faz o recorte no Campeonato Brasileiro. Tu não tá querendo elogiar o Mano. Não custa nada elogiar o Mano. Tá te doendo elogiar ele? Por que te dói? Obrigado. Quando o amigo me permitir, eu gostaria de falar da arbitragem do final de semana e do Edenilson. Dá só, o Paulinho pediu pra tu esperar pra gente falar de arbitragem, Edenilson, em seguida, porque agora o Dávila vai nos trazer o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Dávila. Porque se a pauta é ambiente, Meneghetti, o presidente ele tem uma opinião clara sobre o ambiente do Grêmio. Tinha, pelo menos, e por isso demitiu o Roger Machado e contratou o Renato. E agora ele fala justamente do destaque que o Renato dá ao novo ambiente gremista. Quando tu fala em ambiente, tu tem que ver as consequências disso tudo. O time joga com mais confiança, o time joga com mais voluntariedade, o time é mais competitivo. Pela primeira vez nesse campeonato, nós viramos uma partida. Entendeu? Quando a gente organiza uma situação dessa natureza, a gente tem que, acima de tudo, pensar que as consequências são consequências que também tem que ser. A relação da torcida com o time. Hoje não teve um pequeno ensaio de uma vaia que eu achei, até nem sei por que aconteceu aquilo, mas veja bem, não há mais, vamos dizer assim, aquele suspiro ou então aquela manifestação que, de certa forma, gera um desconforto e gera, de certa forma, uma desconfiança e deixa o jogador inseguro. Então, quando tu toma as atitudes e tu diz assim, olha, o ambiente é uma atitude tomada para ter consequências extremamente positivas, e eu acho que este objetivo foi atingido. Ou seja, nós temos hoje, efetivamente, um ambiente que traz muito mais confiança, muito mais segurança para o jogador jogar um futebol absolutamente tranquilo. Vamos colocar o lance do Edenilson aí. Eu quero opinar dizendo o seguinte. O lance do Edenilson no finalzinho do jogo contra o Cuiabá, se isolado, ele é pênalti. O Edenilson entrou de forma atabalhoada, precipitada no André, que estava no bico da grande área e não ofereceria maiores perigos. Cercado por outros jogadores do Internacional, o Edenilson perde a bola para o Valdívia e comete o pênalti. Mas, e isto aí anula a penalidade, ele foi deslocado pelo Valdívia e isto ficou de forma absolutamente clara. Portanto, o VAR corrigiu a barbeiragem que o árbitro estava fazendo. Baldasso. Perceba no lance que vocês estão vendo aí. Isso atenua muito o que seria uma falha do Edenilson em cometer o pênalti. O Edenilson, quando tem a dividida com o Valdívia, o Edenilson segue o lance praticamente engatinhando o Meneghetti, praticamente caindo. E quando ele comete o pênalti, eu concordo contigo, ele comete o pênalti na sequência, ele está caindo, desequilibrado e tenta tirar a bola e o cara aparece no meio e ele chuta o cara. Só que é mais importante do que tudo isso, num lance em que o Edenilson poderia inviabilizar a sua sequência no Internacional, se o Inter não ganha o jogo por causa disso, mas o mais importante aí é que o VAR, que ontem assaltou o Goiás, contra o Flamengo, o mesmo VAR neste jogo deu uma aula, porque eu não tinha percebido, e ninguém tinha percebido, que tinha falta do Valdívia no começo do lance. Ninguém viu, ninguém viu. E o VAR mostrou que foi falta do Valdívia. Eu diria o seguinte, o Edenilson ontem foi dormir assim, o VAR salvou. Se acontece. Cara, seria injusto. Mas é que foi a falta, né? Mas tudo bem, mas vamos para a prática. A prática é que o juiz poderia não ter dado a falta, né, Meneghetti? Ele poderia. Mas foi falta, né? Foi falta, mas poderia não ter Eu dado. acho que o Edenilson cometeu 2 erros. O pior deles, ele fez um pênalti que não precisava. Jogadores experientes como ele no bico da grande área. Mas não é no bico da grande área o cara tá entrando cara a cara com o goleiro. O cara tá uma bola de lado com o Vitão ali atrás. E o segundo, ele tinha que ter caído quando o Valdívia empurrou ele. Talvez o próprio Edenilson, assim como dentro do campo, o árbitro também não tenha tido a noção exata do momento, tenha entendido que talvez o lance não fosse para falta. E ainda bem, claro, que tem o VAR para analisar o lance e ver que houve uma falta.
Mas o Edenilson não desiste, talvez por isso, porque ele tenha sentido isso. A minha opinião é completamente diferente da de vocês. Tu acha que não foi falta? Não, pra mim é um escândalo dar o pênalti, porque não é nada. Acho que o pênalti é o mais claro. Não é nada. E é um escândalo. A falta também não é. Tá chato o futebol. O que acontece hoje no futebol? A gente tá vendo por imagem parada. Por imagem parada. Cara, futebol é um esporte de contato. Os caras vão transformar o futebol em vôlei. Então o árbitro Ele chuta o pé do André. Não, ele não chuta, Meneghetti. Ele cai no chão, Meneghetti. Chuta sim. Ele cai no chão. Chuta o pé do André. Olha lá, ele cai, cara. Não, ele toca O no pé. Edenilson tenta chutar a bola e aparece o André na gente, frente. E eu futebol quero- é contato. E eu quero fazer uma consideração aqui sobre o Edenilson. E eu acho que, evidentemente, todo mundo tem o direito de ter a opinião que quiser ter sobre qualquer jogador. Eu sou um cara que considero o Edenilson um grande jogador. Esses dias eu vi o D'Alessandro dando uma entrevista no podcast lá do Jason e do Cristiano, dizendo que o Edenilson é o melhor jogador do Internacional. Não sou eu que disse isso, o D'Alessandro disse isso, que o Edenilson é o melhor jogador do Internacional e que tem um ambiente para ele horroroso neste momento. Né? Por alguns motivos que a gente entende e por outros que eu não só não entendo, como não posso aceitar. Desculpa. Tu tá jogando um jogo contra o Cuiabá em casa, tu precisa ganhar o jogo. Aí entram alguns jogadores que quando tocam na bola, tu começa a vaiar, tu não tá torcendo pro Inter. Tu não é colorado. Tu tá torcendo pro fracasso desses jogadores. Eu li ontem pelo menos 4 tweets ontem de pessoas que se dizem coloradas dizendo o seguinte: eu preferia que tivesse dado pênalti pro Cuiabá para mandar esse Edenilson embora de uma vez. Então nós estamos vivendo o momento do Beira-Rio, um momento como esse, e vou dizer mais, a culpa é da imprensa também. Eu não sei quem fez a pergunta e não quero saber. A primeira pergunta da coletiva pro Mano Menezes, a primeira, num jogo que o Inter ganha, se habilita a brigar pelo título, que tem 30 acontecimentos importantíssimos no jogo, a primeira pergunta da coletiva de um repórter foi: por que o Edenilson não consegue melhorar o rendimento? O Edenilson não foi protagonista do jogo, o Edenilson entrou no meio do segundo tempo, não fez nada de errado e nem nada de certo, o Edenilson não fez nada, é a perseguição. E a resposta do Mano Menezes foi uma aula. E a resposta do Mano passou pelo seguinte: depois os caras saem daqui e são destaques em outros times, e ele estava falando do Patrick, que é o melhor jogador de São Paulo, e aí não sabem por quê. Exatamente. Parabéns, Mano Menezes. Acho que tem outro ponto importante sobre o Edenilson, que é... Eu acho que existiriam grandes possibilidades desse time do Inter melhorar muito se o Edenilson tivesse uma boa fase, ou em um momento, porque ele é muito mais jogador que o Johnny. Ele é muito mais jogador para aquela função que o Johnny faz, e que o Johnny está muito bem. Não é uma crítica ao Johnny, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que o Inter poderia crescer muito mais com o Edenilson nesse momento. O problema é que não tem ambiente para ele jogar. E é um problema, tá? Não ter ambiente. Hoje ele é reserva, tá? O Daniel foi vaiado na escalação. Mas por quê? Por que ele é reserva? Pelo ambiente ou porque ele não merece ser titular? Não, pelo que o time está ajustado. Não está ajustado também por uma consequência. O Edenilson é reserva pelo que o ambiente fez na cabeça do Edenilson. É isso, mas pro Inter seria melhor que ele fosse titular, né? Gente, vamos combinar o seguinte por qualidade aqui. técnica. O Edenilson é melhor do que 90% dos jogadores do Ele é melhor que o Johnny. O Edenilson é melhor que o Johnny. Ele é titular, claro. Tem uma coisa que aí, assim, ó, chama a atenção cada vez mais, né? Porque já chamou, todo mundo sabe disso aí, mas é incrível. Nós estamos falando aqui, falamos da produtividade do Internacional, né, no primeiro tempo. O Inter teve 12 finalizações. Pô, eu comentei o jogo da Rádio Bandeirantes, tá? E diz o seguinte: pô, mas o Alan Patrick, metade das finalizações são dele. Gente, o cara que ele tem criação, ele tem um passe fantástico, ele chega para finalizar. Cara, com 5 minutos do segundo tempo, o cara tá morto, Meneghetti. Assim, ó, não é normal isso aí. Não é normal isso aí, Meneghetti. O Inter tem que investigar isso aí, porque tu não pode ter um jogador por meio tempo. Sempre. Não tem condição. Eu acho que isso é uma coisa que o Internacional tem que olhar para a próxima temporada. Se não dá mais tempo para corrigir agora, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, o Inter não pode ter um jogador como o Alan Patrick, que não é um veterano, né? Que não é um jogador de quantos anos tem o Alan Patrick? 31. Não é um jogador de 40 anos que joga 45 minutos, joga 50 minutos, joga 60 minutos no máximo. Essa temporada... E ele é um jogador, Diogo Rossi, que o esquema do Mano Menezes depende dele. O Inter é um com o Alan Patrick e é outro sem o Alan Patrick. Eu não vou dizer que é uma dependência, não, porque quem decidiu o jogo não foi o Alan Patrick, mas a participação dele no primeiro tempo é elogiável. Ele fez um grande primeiro tempo, aí chega no segundo tempo,
acaba o gás desse jogador. Então, se não dá para esse ano mais, tudo bem, o Mano vai fazer um esquema que ele vai jogar só meio tempo, tá bem? Mas para 2023, o Inter tem que mudar isso. Desculpa. Não, é só que é acidentada a temporada do Alan Patrick, né? Ele faz uma cirurgia de hérnia antes de vir pro Internacional, isso já era março. Aí ele chega no Inter, não faz pré-temporada, ele tem que começar a jogar, ele tem uma outra lesão. Eu vou dar o Ministério da Dúvida pro ano que vem para ele fazer uma pré-temporada e tudo mais. Eu acho que bem. Sabe que a discussão do Alan Patrick, Baldasso, para mim ela tem um ponto e merece, inclusive acho que é motivo para tu fazer no teu canal, Meneghetti, um vídeo. O Alan Patrick hoje é protagonista técnico do Internacional. Sem nenhuma dúvida. 30 minutos, 50, não interessa. Para quem não lembra, o Alan Patrick foi jogador do Internacional já. Foi. E era um coadjuvante, bem posicionado. Eu diria o 8º, 9º, talvez, do ambiente do Inter. Mas ele evoluiu, né? Há 8 anos. Não, Ele era um complemento antes. Ele era, mas ele cresceu, ele cresceu. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem parâmetros, a gente tem que entender trabalho. Futebol é parâmetro. Eu sei o que tu quer dizer. Tu quer dizer que o time do Inter hoje é mais fraco e por isso o Alan Patrick... Eu não falo do Inter, não, mas o futebol brasileiro é Não, mas eu acho que o Alan Patrick evoluiu também, cara. O Alan Patrick evoluiu também. Muito bem, Dávila, vamos falar mais de Renato Gaúcho. A vitória veio, Meneghetti, mas o quanto o Renato contribuiu de fato para essa vitória no aspecto tático e técnico? O quanto dia a dia o trabalho do campo foi importante por parte do treinador gremista? Ele foi perguntado sobre isso e respondeu o seguinte. Bom, acima de tudo, eu ajustei algumas coisas em campo durante a semana, em termos de colocação de toda a equipe, da maneira que eu gosto que eles joguem. E a partir daí, o que eu falei, a qualidade de cada um. Eu já fui jogador. Eu sei que o jogador precisa ouvir, eu sei que o jogador gosta de treinar, eu sei como que o jogador gosta de entrar em campo em termos de cabeça. Então, isso não é difícil. Para quem sabe, não é difícil. Então, aconteceu hoje, mas quando eu cheguei eu falei, alguns jogadores estão bem, eles vão melhorar. Os que não estão tão bem vão melhorar aí bastante. Então, foi isso que vocês viram aí. Isso aqui eu não vou cansar de falar, isso aqui é Grêmio. É um clube muito grande. O Grêmio tem que voltar para o seu devido lugar, que é a primeira divisão. E para isso a gente precisa de todo esse grupo aí. Então, todos esses jogadores são importantes. Tem certas coisas que eu falo com os jogadores que eu não procuro colocar em público, eu prefiro falar somente para eles, porque eu aprendo com outros treinadores, mas eles também aprendem comigo. Com todos não, tá, Meneghetti? Porque tem uns aqui que eu não tô afim de conversar. Mas eu vou falar com a maioria. Chega mais na live do YouTube, os donos da Bola RS. Enquanto eles tomam uma aguinha, a gente bate um papo aqui, tamo combinado? Mas antes de qualquer coisa... 2.400 likes é pouca coisa, né, cara? Tu pode bem mais do que isso, então senta o dedo no like aqui. Nós somos 22.500 neste momento. E o Paulo tá mandando o seguinte. Dávila, o JB se perdeu na arena, não apareceu hoje. É muito entusiasmo pro JB, cara. O JB tava eufórico na arena. O JB, ele tava maluco na esplanada, beijava os pés da estátua, um negócio assim... fora do controle, o Picão, o produtor da rádio, tinha que controlar o JB. Então hoje ele tá dando uma respiradinha, tá? Um beijo, JB! O que os caras estão falando aqui? O Afinco disse, lê minha mensagem. Não manda mensagem, aí tu vai me derrubar, Afinco. O que é? Cadê o Tiger, Dávila? Tá sumido. O Tiger tá na Bandeirantes, cara, na rádio. O Tiger, neste momento, está apresentando o apito final. Ele voltará em breve. Vamos ver aqui, ó. O que mais? O Tassi 10 na seleção, diz o Rafael Moraes. Caberia, né? São 26 na Copa. Mete um Tassiano no meio. Mete, vamos lá. Pô, um alemão lá na frente. E tá tudo bem representado, cara. Não tem como dar muito errado, tá? O Afinco, não vou fazer perguntas. Perfeito. Perfeito, Afinco. Um beijo pra ti, cara. Nenhuma necessidade aí de fazer perguntas. Aí, Dávila, como eu faço pra ser igual a ti ao Caleb Soares? Olha, velho, dá trabalho. Não é fácil ser bonito, velho. Eu não recomendo. O Elias Ponzoni tá mandando um salve. Dávila, Tassiano ou De Bruyne? Flávio Falve. No domingo, quem viveu um melhor momento, sem dúvida nenhuma, foi o Tassiano. No domingo, quem viveu o melhor momento foi o Tassiano. O Juliano Teixeira, não sou não.
bem longe disso. Calvo ou careca? O Afinco pergunta, cara, careca, tá? Carecão. Pô, careca é de respeito, velho. Calvo parece uma ofensa, é careca, mano. Dávila, Pedro Henrique na seleção. O Paulo manda aqui. Cara, Paulo, o Meneghetti tá fechadinho nessa tese aí, tá? Primeiro vamos deixar o homem ser titular do Colorado. Aliás, alô, Mano Menezes, né? O Wanderson tá sentindo um desconforto. Vamos dar uma chance aí pra duplinha da Bergamota que resolveu o jogo contra o Cuiabá. Jonathan Brandt, você gosta de paçoca? Eu gosto de paçoca, de doce de leite. Dávila. Fernando. Acabou? Tá. Central, Band do Esporte, mais um destaque de Mano Menezes, por favor. Porque o Beira-Rio, Meneghetti, clamou por um nome e clama ainda por um nome, alemão. Ele fez o gol da vitória sobre o Cuiabá, atravessa um grande momento nas mãos do técnico Mano Menezes, é titular absoluto e o Mano falou sobre a importância desse jogador e até sobre o trabalho que o alemão tem no dia a dia. Evolução como o futebol propõe, né? Principalmente para aqueles que se entregam e trabalham muito para evoluir, né? O alemão é extremamente inteligente, ele recebe as informações que passamos a ele e logo em seguida ele consegue fazer, né? E o resto ele tem uma força de vontade, ele tem uma dedicação, ele tem muita força física, né? E então você vê a cada jogo que ele faz a movimentação. O Alan Patrick tem uma fração de segundos para pensar a jogada, vislumbrar e executar. Porque senão sempre tem um volante para tirar a bola dele. Ali a marcação é muito dura. Então é naquela fração de segundos que você tem que dar opção. Na primeira jogada do jogo hoje, o alemão fez a movimentação exatamente como fizemos no treinamento. Que foi a bola que Maurício recebeu por dentro. E acho que passou para Wanderson e Wanderson não concluiu tão bem. Mas o movimento do alemão era exatamente aquilo que fizemos. Então, é o sujeito que presta atenção nas coisas, é aquele cara que se entrega muito, e temos muitos casos como esse. Ao contrário de comentaristas da praça, Fabiano Baldasso, o Internacional acertou muito e foi competente para encontrar o alemão. O Mano disse que o alemão aprende rápido. No primeiro tempo, o alemão perde um gol de cabeça incrível. E eu dei um discurso na minha live, olha, o alemão tem que começar a trabalhar melhor esse cabeceio. Está evoluindo tanto em tantas coisas, tem que trabalhar melhor o cabeceio para cabecear melhor. O alemão aprende tão rápido que ele aprendeu a cabecear do primeiro para o segundo tempo. Ele deve ter aberto um tutorial do YouTube no vestiário, que ele aprendeu a cabecear em 45 minutos. Este rapaz, que é um fenômeno, aprendeu a cabecear. Cruzamento do Pedro Henrique, não vamos esquecer, assistência, deu duas para ele fazer um. Vamos lá colocar o resultado final da nossa enquete interativa. O Inter no Campeonato Brasileiro vai acontecer. 37. G4 está de bom tamanho, 38. Libertadores é obrigação, 11. O importante era não cair, 14. Hoje às 7, donos da bola, Radio na Rádio Bandeirantes. E agora, apito final. Tchau.